Estamos na mensagem 3 de uma série que era para ser uma mensagem só, vai virar 3, 4, 5 mensagens, eu acho. 7 verdades libertadoras. E hoje a gente está na terceira mensagem e eu vou falar sobre a terceira verdade libertadora. E certamente, se você aplicar essas verdades na sua vida, se nós aplicarmos essas verdades na nossa vida, haverá uma revolução. Vai acontecer muita coisa importante em nós. Mudanças importantes acontecerão na nossa vida para melhor. E então, eu estou muito feliz, muito empolgado em repartir essas coisas. Não são novidades, são coisas que fazem parte já da nossa vida cristã, mas a gente está mergulhando em algumas verdades de uma maneira diferente e tirando revelações em cima dessas verdades de Deus, que certamente aplicadas vai transformar a sua vida. Amém, amados? Então a gente está muito feliz em repartir isso com você. Até aqui nós vimos algumas coisas. Vimos que todos precisamos de libertação. Isso. Vimos também que a nossa libertação inicia quando convergimos a Cristo, quando nos convertemos a Cristo, pelo arrependimento e fé. Vimos que as curas, libertações e restaurações vão acontecendo quando aprendemos a obedecer e a permanecer nas verdades da palavra de Cristo. Evidente, nas primeiras mensagens, nós aprofundamos cada uma dessas afirmações, ok? Se você quiser relembrar, ou se não participou, entra no nosso aplicativo, no aplicativo da igreja, e as mensagens estão lá disponíveis. Quarto, vimos também que para seguirmos bem na caminhada cristã, nós precisamos desenvolver disciplinas espirituais, ok, amados? Precisamos desenvolver. E mencionamos algumas coisas: desenvolver intimidade com Deus por meio da oração, desenvolver intimidade com a palavra de Deus, fortalecer o relacionamento com a igreja, buscar o Espírito Santo para revelar as sequelas da nossa alma, as dores da nossa alma, os medos da nossa alma, continuar praticando arrependimento e fé diante dessas áreas, crer nas verdades da palavra de Deus sobre nossa identidade em Cristo. Quando nascemos de novo, quando convergimos a Cristo, quando passamos a andar com o Senhor, nascemos de novo e recebemos uma nova identidade. Amém, gente? Vimos também que conhecer a vontade de Deus para a nossa vida e o nosso lugar no corpo de Cristo. E também crer que Deus nos recriou em Cristo para a grandeza. A grandeza dos seus propósitos. Vimos que a verdade pode ser entendida como uma conformidade entre uma ideia, uma afirmação ou palavra e uma realidade e fatos. Ok? Verdade é a consonância, a ligação entre aquilo que se fala, aquilo que se diz, aquilo que se pensa com a realidade, com fatos. E, à luz do Evangelho, a verdade é uma pessoa. A primeira definição que eu fiz é uma definição conceitual, uma definição filosófica. A segunda definição é a nossa, dentro da perspectiva cristã e bíblica, que, à luz do Evangelho, a verdade é uma pessoa, não é um conceito filosófico, é uma pessoa, e é Jesus Cristo, conforme João capítulo 14, verso 6. E vimos também que há um poder criativo na palavra de Cristo e suas palavras de verdade. Quando aplicadas, produzem
uma nova realidade de cura e libertação na vida de quem as pratica. Amém, queridos? Por isso, nós podemos cantar que convivemos com milagres. Amém? Por isso, cantamos isso. Por isso, cremos nisso. Por isso, cremos nas transformações. Por isso, cremos que aquilo que parece impossível para a gente, impossível para o cônjuge, impossível para a família, impossível, é possível em Deus. É possível. Como? Não sei. Nós não temos que responder todas as questões com relação ao como. O como está com Deus. Amém, gente? O como é Deus que vai definir como fará o milagre, como fará a transformação, como Ele vai conduzir todas as coisas, mas no nosso coração e na nossa fé cristã, nós convivemos com Deus que pode todas as coisas, com Deus que transforma as situações, com Deus que abre o mar, com Deus que resgata um povo, com Deus que cura as enfermidades, com Deus que faz o sol parar se necessário, com Deus que encarna no ventre de uma Maria, com Deus que escolhe 12 pessoas para andar com Ele, pessoas incapazes num certo sentido, inapropriadas no outros sentidos, os impróprios no outros sentidos, transforma esses 12 nos 12 apóstolos que transformaram o mundo há 2000 anos. E com a presença do Espírito Santo, tem feito o Evangelho expandir por todo o mundo e todas as nações da terra. Nós cremos num Deus que faz milagres, essa é a nossa fé, ok? Nem sempre entendemos como, mas podemos buscar a sua presença, recorrendo a Deus, clamando pela manifestação do seu poder, para que promova transformações. Transformações fora de nós e transformações dentro de nós. Ok, gente? Eu diria que os maiores milagres de Deus acontecem dentro. Os maiores milagres de Deus são invisíveis. Acontecem no coração, acontecem no caráter. A própria salvação de um indivíduo é um grande milagre. Há uma liberação de poder inexplicável para resgatar um homem da lama das trevas, da lama do inferno, da perdição, das garras de Satanás, para transportá-lo para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1. Ok? Há um grande poder que entra em cena para isso acontecer. Grande poder. E você só percebe isso acontecendo quando o testemunho de Cristo começa a ser visto na vida dessa pessoa que começou a andar com Jesus. Ok? Mas é um milagre isso tudo acontecer. Então, nós cremos nisso. E cremos em transformações. E cremos em verdades da palavra de Deus que promovem grandes transformações na nossa vida, no nosso casamento, na nossa estrutura familiar, nos nossos relacionamentos, nos nossos filhos, ok? Na empresa, nas finanças, no ministério, na cidade, nas famílias. Nós cremos nisso. Amém, gente? Nós cremos nesse mover. Cremos nesse mover. Deixa eu falar um negócio para você que não está aqui escrito, mas nós vamos realizar um evento de pastores aqui na cidade no dia 27 de junho, evento de pastores. 27 de junho. Vem, você não está no jeito nenhuma imagem aí, né? Não está, Gu, pode deixar. Dia 27 de junho, virá aqui na nossa igreja, vai acontecer aqui na nossa igreja, nós estamos chamando de, o México, tá convidado para essa, tá? Para participar referente à cidade. Vem pastores do Norte Pioneiro para cá. Ano passado, 50 pastores e líderes de 11 cidades estiveram presentes. Nós esperamos que esse ano tenhamos mais, tenhamos 16 cidades, 18, 20 cidades representadas, todas do Norte Pioneiro, e gostaríamos que muito mais pastores
estivessem aqui conosco. Nós vamos receber, por quê? Porque esse encontro regional de pastores do Norte Pioneiro faz parte da construção de uma rede de oração que iniciou em 2024 com o propósito de interceder pelos pastores das cidades, pelos conselhos e ordens de pastores de todo o Norte Pioneiro, juntando todos os pastores e conselhos e ordens de pastores de todas as cidades do Norte Pioneiro, num tempo de oração, num mover, numa onda de oração, onde todos nós estamos clamando a Deus para abençoar toda a nossa região, para abençoar todas as cidades, para abençoar todos os governos, para promover um grande avanço, crescimento em toda a nossa região, mas também para liberar sobre todos nós um grande mover de avivamento em todas as cidades, de maneira que toque a sociedade, não apenas nas igrejas, pastores, pessoas, crentes, mas toque a sociedade e promova a transformação na sociedade. Amém, queridos? Então, isso está sendo construído já há 2 anos. E estarão conosco 2 homens que nós oramos e pensamos, e abrigou-se no nosso coração uma permissão de Deus para trazer 2 homens que são pastor Jonathan e pastor Jetro. Pastor Jetro, do Pastores do Bambu, e o pastor Jonathan. Para você entender, pastor Jonathan, ele foi o responsável na década de 70, 60 e 70, por um grande avivamento que aconteceu no norte do Paraná, a partir de Cianorte. E as igrejas da região, as igrejas de Londrina, elas foram poderosamente afetadas por esse mover. E hoje nós temos mega igrejas, a nossa igreja de Londrina é uma mega igreja na cidade. E aconteceu isso por conta dessa onda de avivamento que veio promovido pelo Senhor, mas pela instrumentalidade do pastor Jonathan. E ele carrega isso na sua vida. Hoje ele tem 92 anos. E ele está morando lá no Vale da Bênção. É um homem que carrega uma história, que carrega um testemunho poderoso de ser usado para afetar não apenas um estado, mas afetar toda a nação. Ele estará conosco. Para quê? Para pregar, para ministrar, para repartir conosco unções, para repartir conosco experiências, para repartir conosco o que ele tem da parte do céu, e que ele se junte conosco em oração por um grande mover no norte do estado, no estado e na nação. Amém? E ele foi o homem que fez em 2009, 2010, o trabalho de visitação aqui na cidade. Lembra quando, mestre? Quando foi? 2009. Portanto, estarão também o Jetro. Pastor Jetro, Pastores do Bambu, é o pastor de uma cidade no interior de São Paulo, que há um tempo atrás, ele passou a se reunir no seu próprio sítio, tem um sítio, numa região bem próxima, tem alguns bambus ali, ele passou a orar ali frequentemente, fez aquele lugar próximo do bambuzal, um lugar de oração, e de repente um outro amigo veio, eles foram lá para orar, aí outro veio, foram para orar, aí de repente tinha uma multidão de pastores e de líderes indo para orar ali próximo ao bambuzal. Aí o pessoal começou a falar assim: vamos orar no bambu, vamos orar no bambu, vamos nos reunir lá no bambu. Então acabou que essa expressão acabou pegando, e eles estão se reunindo periodicamente no ano, pelo menos umas 3, 4 vezes no ano. Eles se reúnem ali para 3 dias de oração, jejum, adoração, oração e palavra. E está acontecendo um mover ali. Deus está movendo pastores do interior de São Paulo, e usando o pastor Jetro e tudo que começou há alguns anos ali, e ele estará presente nesse encontro aqui no dia 27 de junho também. E esse homem também vem para repartir aquilo que da parte de Deus está acontecendo na sua vida, porque eles fazem parte, tanto o pastor Jonathan, ele mobiliza a oração por avivamento na nação. E o pastor Jetro mobiliza a oração por avivamento no interior de São Paulo. E nós aqui movimentamos oração por avivamento no Norte Pioneiro. Nós vamos conectar os movimentos de oração
pela nossa nação, clamando, e jejuando e clamando por um grande mover de Deus, que pegue não só o povo de Deus, mas que alcance as cidades, as famílias das cidades, com poder transformador, redentor e abençoador, de maneira que o reino de Deus se estabeleça nas famílias e também nas cidades e nos governos das cidades. Nós cremos nisso. Amém, gente? Dá um amém mais forte aí para mim. Isso, nós cremos nisso, nós cremos num Deus que transforma, nós cremos, por isso a gente acaba se envolvendo loucamente nesses movimentos de oração, porque nós acreditamos na intervenção, acreditamos no mover de Deus, nós cremos de verdade que vai acontecer alguma coisa, porque nós estamos ligados e nos conectando a vários outros pastores que estão nessa onda também. E quando isso está acontecendo, nós lembramos disso que eu vou falar agora aos pastores do ano passado. Quando isso está acontecendo, é porque Deus está preparando algo no céu e está pronto para derramar, e Ele está mobilizando os habitantes da terra, os seus servos, os sacerdotes da terra, para enviar oração e fé, para trazer para a realidade aquilo que já é uma realidade no mundo do Espírito. Amém? E Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso na nossa cidade. Deus vai fazer isso na nossa região. Deus vai fazer isso no Brasil. Mesmo que pareça que não, Deus vai fazer alguma coisa. Porque o Brasil tem planos de Deus para a nossa nação que ainda não se cumpriram. E Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Amém, gente? Porque tem povo aqui nessa terra que ora. Tem um povo nessa terra que clama ao Senhor. Tem um povo nessa terra que não vai parar de orar até que. Até que. Amém, gente? Amém. Posso voltar? Exatamente. Tudo isso parece impossível, mas é dessas coisas que a gente gosta. As coisas fáceis, qualquer um faz. Das impossível para nós. Porque aí a gente precisa de Deus. Aí que é divertido. Aí que fica divertido. Né? As coisas normais, os normais fazem. Nós não somos normal. A gente quer ver Deus agindo. E promovendo coisas maravilhosas. Ó, isso daqui só Deus vai fazer, mas é exatamente isso que eu quero. Porque assim a gente só tenta não atrapalhar Deus. E a gente vê as coisas acontecerem. Muito bem. Aí, nós cremos nisso, em transformações. Aí vimos também até, domingo passado, a primeira verdade, que é, descanse na certeza do amor de Deus. Uma frase tão simples, mas nós mergulhamos um pouco mais nessa frase domingo passado. A segunda verdade, nós já vimos, viva como quem foi feito nova criação. E quanto à primeira verdade, descanse na certeza do amor de Deus. Quem entende que é amado por Deus, aprende a enfrentar acusações, medos e inseguranças sem perder a fé. E aprende a batalhar vitoriosamente todas as batalhas da sua vida. Amém? Viva como quem foi feito nova criação. Em Cristo, o passado não define mais o nosso destino. Agora nossa identidade é moldada pela graça do Senhor Jesus, pela presença dEle em nós e sua vontade santa. Amém? Então a gente é nova criatura. A gente não está preso mais no passado, porque a gente é nova criatura. E baseado em João 8, de 31 a 36, hoje eu quero falar sobre a terceira verdade. Vamos reler o texto. O texto de João diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade,
Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho, Jesus, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? E a terceira verdade que eu quero falar com você hoje é: declare as verdades de Deus em sua vida até que aconteça. Amém? Eu vou mergulhar nessa verdade e convido você a vir comigo. Baixa a tua cabeça, vamos orar. Senhor, nós estamos diante de verdades tão tremendas e transformadoras. E pedimos que o Teu Espírito com liberdade ministre dentro de nós. E qualquer coisa que pudesse acontecer dentro de nós, que se levante contra o Teu conhecimento e as Tuas revelações, no nome do Senhor Jesus, seja enfraquecido, minimizado, saia de cena, não interfira, porque queremos que o Teu Espírito ajude a nossa mente a expandir, o nosso entendimento a expandir. Dá-nos, ó Deus, compreensão, revelação, iluminação. Dá-nos, ó Deus, entendimento. Por favor, ó Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você está comigo? Amém. Vamos seguir, gente? Eu preciso que você fique atento, porque o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: embora esta frase pareça bem simples e óbvia, quero expandir um pouco falando sobre a dinâmica emocional, cerebral e espiritual de cada um de nós. Ok? Eu vou passear um pouco na ciência e na palavra e nas questões emocionais de cada um de nós, para a gente mergulhar nessa verdade transformadora. Declare as verdades de Deus em sua vida até que. É um poder de profecia. Declare a palavra de Deus sobre você. Fique atento, faça isso. Aprenda a fazer isso todos os dias. Aprenda a ter a palavra de Deus na sua memória, no seu consciente. Aprenda a começar o dia com a palavra de Deus. Aprenda a lembrar dos textos da palavra de Deus durante o dia. Aprenda a usar a palavra de Deus com o poder que ela tem para você, para que as realidades da sua palavra venham à existência sobre você. Amém, gente? Amém. Muito bem. Eu lembro que uma vez, numa reunião de líderes que nós realizamos, aqui alguns anos atrás, eu ministrei uma palavra baseada numa mensagem que eu ouvi do pastor Márcio Valadão, e que ele fez duas afirmações muito interessantes, que é: nós somos o que vemos e nós temos o que falamos. Ok? Somos o que vemos e temos o que falamos. Somos o que vemos baseado em Números 13, 33, quando os espias entraram em Canaã e voltaram de lá dizendo: eles eram gigantes, não temos condições de vencê-los, éramos aos nossos próprios olhos como insetos, como gafanhotos, e aos olhos deles também. Então eles se viam como insetos, resultado, eles peregrinaram pelo deserto 40 anos, até que toda aquela geração morreu, para que a outra geração entrasse na terra com uma visão renovada, com uma visão cristificada, uma visão renovada, para poder de fato conquistar a terra sem estar se vendo como inseto. Ok? Então, nós somos o que vemos e temos o que falamos, porque há um mistério nisso, há um mistério. Você tem o que você fala. O que você fala treina o teu cérebro. Vem comigo. Amém? Vem comigo. O que você fala treina o teu cérebro. E ensina o teu cérebro a funcionar.
Ok? A partir do que você fala, seu cérebro se prepara para guiar seu corpo e comportamento para trazer à realidade o que você fala. Daí tantos conselhos bíblicos para a gente converter a nossa língua. Amém? Precisamos converter a nossa língua. A partir do que você fala, seu cérebro se prepara para guiar seu corpo e comportamento para trazer à realidade o que você fala. O que você fala está baseado em suas crenças. Deixa eu falar um pouco mais aqui. É como se você dissesse assim: hoje eu vou, acordei, tomei meu café, tenho muita coisa importante para fazer, então eu vou cumprir uma agenda, eu vou realizar coisas boas, abençoadas, eu vou visitar clientes, eu sei que eu vou conseguir vender os meus produtos ou realizar os meus projetos, eu vou para cima e a gente vai terminar o dia tendo trabalhado bastante e nós vamos realizar tudo aquilo que for necessário fazer e você estufa o peito para dizer: hoje o meu dia vai ser uma bênção. Começa a acontecer alguma coisa no teu cérebro começa a receber essas informações e ele começa a preparar o teu corpo para isso. Ele começa a injetar alguns hormônios. Quando o cérebro recebe essa informação a partir da sua fala, ele começa a receber a injeção de alguns hormônios que vão fazer você ficar em atenção, você ficar esperto, você encher a tua saúde, o teu corpo de vontade, de vitalidade, de energia para você fazer as coisas e você se movimenta, disposição para movimentar, para realizar, e esses hormônios, eles não ficam apenas no cérebro, eles se espalham por todo o corpo, movendo e entrando e tocando em cada uma das células do seu organismo, preparando o seu corpo para acontecer, para você fazer, realizar aquilo que você se propôs no início do dia, quando você declarou aquelas coisas todas. Então, aquilo que você fala treina o teu cérebro, seu cérebro se prepara para tudo isso e governa o teu corpo para essa condição toda, para você realizar aquilo que você quer realizar. Evidentemente, você algumas coisas estão no teu controle, outras não. Não está no teu controle a resposta do teu cliente. Não está no teu controle se um projeto não vai poder ser implantado naquele dia, porque envolve a decisão, a participação de outras pessoas. O que não está no seu controle, você não vai se preocupar. Mas aquilo que depende de você, você vai para cima, você vai realizar tudo o que você está proposto a fazer, porque você já treinou o seu cérebro para algo. Amém? Você levanta e fala assim: oxa, eu estou tão cansado, vou comer um pouco aqui, mas nem estou com tanta fome, eu queria continuar dormindo, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, mas eu não sei se vai dar certo. Não é? Eu não sei se eu vou conseguir, vou ter que falar com aquele cliente de novo, como aquele cara é chato, mas eu não sei, vamos lá. Mais uma segunda-feira. O que você está comunicando? Você está informando ao teu cérebro que é uma máquina? Você está informando ao teu cérebro, vai se preparando para ter um dia ruim, para lerdear, para tentar acontecer alguma coisa no caminho da visita para o teu cliente, que você mude o caminho e depois falar assim: não pude, sabe? Por causa disso e disso e disso. Então você vai preparando o teu cérebro, vai preparando o teu corpo para dar tudo errado. Para procrastinar, para deixar de realizar as coisas. Nós somos uma máquina. O cérebro é uma máquina e ele vive por comandos. E é você mesmo que dá os comandos para ele. Ok? Isso é química, isso é ciência, isso é neurociência, isso não é muito espiritual. Ok? E foi Deus que criou esse negócio todo aqui. Ok, gente? Aí eu afirmo aqui: o que você fala
está baseado em suas crenças. Se você acredita que hoje vai ser um bom dia, você vai trabalhar para fazer daquele dia um bom dia. Se você acredita que vai dar tudo errado, o seu corpo vai trabalhar para dar tudo errado. Então o que a gente fala está baseado nas nossas crenças. O que são as nossas crenças? Eu vou fazer um resumo muito pequeno mesmo, para você vir comigo aqui e a gente seguir. Quando a gente fala de crenças, não estou falando da sua fé em Jesus, estou falando do que você acredita quanto à salvação, não é isso. Quando nós falamos de crenças, nós estamos falando daquilo que você acredita a seu próprio respeito, e aquilo que você acredita com relação ao mundo, e a relação que você tem com o mundo, com a realidade ao teu redor. É o que você crê a teu próprio respeito. E aquilo que você crê a respeito da realidade que está fora de você, uma realidade próxima. Eu creio que dentro de você tem uma crença do tipo, eu estou trabalhando naquilo que eu não quero, eu estou trabalhando naquilo que eu não gosto, eu não tenho muito prazer nesse negócio, então eu sou uma pessoa frustrada, porque eu estou no lugar errado, eu me sinto deslocado, não me sinto realizado, e aquilo que está fora de você, porque eu não recebi ajuda aqui, eu não recebi ajuda aqui, eu não recebi estímulo aqui, eu não fui ensinado aqui, não fui preparado aqui, parece que o mundo fora de você conspira contra você, mas muito mais, dentro de você, você não acredita. Você tem uma crença, você acredita que você não vai dar certo. Você acredita que você não nasceu para dar certo. Então, as crenças aqui não tem a ver com a fé e a salvação. As crenças têm a ver com como você se vê. E como é que você se vê na realidade em que você está inserido. Amém, gente? Tá comigo? Ok. Então, em função disso, se aquilo que a gente fala está baseado nas nossas crenças, eu faço uma outra afirmação. Suas crenças direcionam a sua vida. Suas crenças são definidas, presta atenção. Suas crenças são definidas pelas experiências emocionais na infância. Parece aula de psicanálise, né? Deus está nisso. Suas crenças são definidas pelas experiências emocionais na infância. Mesmo que o amor e o cuidado tenham sido uma realidade predominante na sua vida, mesmo que o amor e o cuidado tenham sido uma realidade predominante na sua vida, as frustrações, os medos, as rejeições, as ausências, a escassez, os abusos, os desafetos, as palavras depreciativas e os eventos traumáticos podem ter gerado uma crença falsa associada à sua identidade, fazendo você pensar de si mesmo. 2 pontos. Não sou amado o suficiente. Não tenho valor. De repente, uma situação de família, uma situação em que papai e mamãe acabaram manifestando uma apreciação maior, mais elogios para o outro irmão, e de repente você assimilou uma falsa verdade de que você não tem valor. E se isso impregnou em você, você vai crescer achando isso. E você vai ajustar tudo na sua vida a uma mentira, a mentira de que você não tem valor. Então, qualquer coisa está bom. O que é meia boca está bom para mim. Um subemprego está bom para mim. Porque eu não tenho valor mesmo. Olha como uma crença pode afetar
você, tua vida, tua conduta e o mundo fora de você também. Porque geralmente você, quando se vê sem valor, você acha que o mundo te vê sem valor. Ok? Exemplo, não sou amado o suficiente, não tenho valor, não sou bom o suficiente para realizar coisas maiores, melhores, não mereço me dar bem na vida, porque o meu pai, meu avô, meu bisavô, a minha família, o meu contexto, então eu faço parte daquela classe que não mereço me dar bem na vida. Isso não é verdade? Mas se isso está impregnado dentro de nós, essa crença influenciará as suas palavras, a sua visão de si mesmo, a sua identidade, e é assim que você vai se ajustar na vida. Estão comigo? Não mereço me dar bem na vida, tudo para mim é mais difícil. Quem já pensou algo assim? As pessoas não me ajudam. Tenho que fazer tudo sozinho. Ninguém coopera comigo. Numa empresa, ninguém coopera comigo. Na outra empresa, ninguém coopera comigo. Quando eu entro num grupo na escola, ninguém coopera comigo. Quando eu mudo de grupo na escola, acho que ia ser melhor, ninguém coopera comigo. Projetando em outras pessoas uma suposta realidade que está dentro de mim. Eu acho que as pessoas me veem como eu me vejo. Tem sentido isso? Estão comigo, gente? Ok? Tudo para mim é mais difícil. As pessoas não me ajudam. Comigo é assim mesmo. De novo, deu errado? Comigo é assim mesmo. Devo me acostumar com o insucesso. Devo me acostumar com a pobreza. Isso são exemplos de crenças. Crenças erradas, equivocadas, falsas, que podem ter sido geradas por uma série de problemas na infância e também no crescimento, não só na infância, passando pela primeira infância, segunda, terceira, até a juventude. E essas crenças, elas é que ditam o que falamos a nosso próprio respeito e como nós entendemos a nós mesmos. Amém, gente? Falamos o que cremos, e o que cremos provém daquilo que foi construído a respeito da minha identidade desde a infância. E às vezes não pode ter sido uma coisa não muito boa. Ok? É possível mudar isso dentro de nós? É. Porque nós cremos um Deus que transforma. Nós cremos num Deus que restaura. Nós cremos num Deus que repara. Nós cremos num Deus do impossível. Que Ele já mudou a minha identidade. Agora eu preciso aprender a pensar, ver, falar como um cidadão do reino dos céus. Que tem uma palavra a meu respeito de que em tudo nele somos mais do que vencedores. Amém? Nós podemos experimentar isso. Nós podemos. As nossas falsas crenças, que são limitantes, a nosso próprio respeito, criam uma prisão. E nós somos os prisioneiros. Mesmo que as chaves fiquem do lado de dentro, não saímos dessas prisões. A prisão pode ser o vitimismo, a prisão pode ser um vício. Presta atenção aqui, presta atenção. A prisão pode ser um vício. O conjunto de sofrimentos que eu tive no meu passado
a minha infância, adolescência, juventude e tal, pode ter gerado um déficit de dopamina, um déficit de satisfação, um déficit de realização, de sentimentos de realização, e eu procuro uma forma de compensar isso, de injetar dopamina no meu cérebro, que é um hormônio que está associado à sensação de realização, sensação de compensação, sensação de alegria, de satisfação. E às vezes eu uso a coisa errada para isso. A falta da alegria e da sensação de realização produz um déficit de dopamina. E às vezes, por conta disso, recorre-se a drogas para produzir dopamina. O cérebro vicia não apenas quimicamente, mas emocionalmente. Diante de um estresse, o cérebro te levará a buscar a dopamina rápida, que pode ser uma droga lícita ou ilícita. Então você vai atrás de compensações, por conta do déficit dessas coisas todas. Então, às vezes os próprios vícios estão associados a fugas relacionadas a crenças erradas, a dores, a medos, que no passado vieram sobre nós em situações de desafeto, de abuso, de agressão. E eu compenso isso com a droga, porque eu preciso de alguns momentos de relaxamento. Eu preciso aliviar o meu estresse. Você pode viciar em vitimismo, você pode viciar numa droga lícita, numa droga ilícita, ou você pode viciar em outras coisas que podem se transformar em doenças psicoemocionais também. A oração, presta atenção, olha que interessante. Diante de um estresse, o cérebro te levará a buscar a dopamina rápida, que pode ser uma droga lícita ou ilícita. A dopamina é produzida em glândulas que no centro do cérebro, que injetam a dopamina no lóbulo frontal. Vocês estão comigo? O cérebro injeta a dopamina no lóbulo frontal. Por quê? Porque o lóbulo frontal no teu cérebro é o centro de comando. É o lugar das decisões. É o lugar onde se manifestam as vontades no teu cérebro. E a dopamina é injetada para essa área aqui, para gerar algum tipo de realização e influenciar as tuas decisões. Ok? Estão comigo? Agora um mistério muito interessante. Fizeram um estudo também que quando a pessoa se ajoelha, botaram um monte de fiozinho na cabeça de um camarada, e ele se ajoelhou para orar, a postura de oração e a oração ativou algumas áreas do seu cérebro. Quais? O lóbulo frontal. Quando você começa a orar, a área do teu cérebro que é ativada e regada de sangue, e regada de hormônios, é o lóbulo frontal. É a área em que você toma decisão, é a área em que você tem o cérebro ativado para experimentar compensação, relaxamento, realização, paz, tranquilidade, ausência de ansiedade. Quando você inclina para orar, quando você ajoelha para orar, o teu corpo parece que ativa todos os hormônios necessários do bem-estar. E de alguma forma misteriosa, arranca a ansiedade. A oração tira a pessoa do estado de ansiedade. Agora isso não é espiritual. E é. Isso é químico. Isso é biológico. Quem que criou o teu cérebro, irmão? Quem que inventou esse sistema complicadíssimo dentro do nosso corpo? E se alguém pensa que é evolução,
há uma brutal falta de inteligência em pensar que algo tão complicado, tão complexo e sofisticado e poderoso tivesse vindo à existência por obra do acaso. Mas que maluquice. Precisa mais fé para crer na evolução do que para crer na criação, na palavra de Deus. Precisa de muito mais fé para crer na evolução do que para crer na palavra. Deus é que criou todas essas coisas. Isso é químico, isso é mecânico, elétrico, e isso é espiritual. Estão comigo, gente? Amém? Amém? Vem comigo então. Vem comigo, você precisa vir comigo. Aí, eu mencionei domingo passado o SARA, o Sistema Ativador Reticular Ascendente. Quem pesquisou? Malandro, esperto. Muito bem, lá, é isso aí. Sistema Ativador Reticular Ascendente. Deixa eu definir algumas coisas para você aqui. O Sistema Ativador Reticular Ascendente. Gente, vem comigo, tá? Não fica pensando, é difícil. Se você pensar isso, você não vai entender nada. Você vai pensar assim comigo: eu estou aproveitando tudo, eu quero esse conhecimento, quero engolir esse sentimento, esse conhecimento. Amém? Aí você vai entender. Amém, gente? Amém. Então vem. O Sistema Ativador Reticular Ascendente é uma rede complexa de neurônios localizada no tronco encefálico responsável por controlar o estado de vigia, atenção regulada e o nível de consciência do cérebro. Vem comigo, tá? Amém, gente? Vem comigo. O SARA é o seguinte, é um sistema que ele faz 3 coisas. Ele controla o ciclo do sono e da vigília. O sistema reticular é que diz para o teu corpo para você ficar acordado ou dormindo. Ok? Outra coisa, segunda função. Charles, se eu estiver errado, você me ajuda? Né? Tranquilo? Né? A segunda função, ele filtra, é um filtro sensorial seletivo. Ele filtra a nossa cabeça de todos os estímulos que entram pelos todos os sentimentos do nosso corpo para entrar na memória, na consciência, para você processar os pensamentos, só com a quantidade de informações corretas, porque senão a gente enlouqueceria diante de bilhões de bytes de informação que estão dentro de um segundo aqui diante de nós. Eu vou falar sobre isso. Ele filtra todas as informações e ele promove direcionamento e foco. Terceira função do sistema reticular é promover direcionamento e foco da sua vida. Deixa eu falar para você um pouco mais sobre isso. O sistema reticular é uma pequena parte do seu cérebro que está exatamente em cima da sua coluna vertebral, e por esse sistema reticular, os retículos, passam todos os nervos dos 5 sentidos no seu corpo. Então, todas as informações que chegam no seu cérebro, a partir dos 5 sentidos, passam pelo sistema reticular, e é o sistema reticular que filtra todas as coisas. É ele que vai dizer: olha, já está escuro, então começa a descansar, porque você vai dormir, e ele vai desligar. Ou então, já amanheceu, já deu a hora, acorda aí. Ele que envia hormônios para o cérebro, liga o cérebro, e esses hormônios vão para todo o corpo, para você despertar e ficar atento. É no sistema reticular que as informações são filtradas. Então, ele recebe essas informações todas dos 5 sentidos. Principalmente, presta atenção nisso, principalmente as informações que vêm pela fala e pela visão. O sistema reticular recebe informações e ele filtra tudo isso e envia para o cérebro alguns comandos para ajudar você a focar naquilo que é necessário. Vem aqui comigo. Você está comigo?
Um segundo, quem conhece de informática vai entender isso legal. Um segundo, mas eu vou dar exemplo, você vai entender. Um segundo de observação aqui com um som entrando no seu cérebro e informações visuais entrando pelos seus olhos, um segundo de dados chega ao número de 400 bilhões de bits. Para resumir de maneira mais simples, isso corresponde a 600 livros. 600 livros de dados que entram no teu cérebro pelo sistema aqui de visão e palavra. Quando você fala, o teu cérebro vai trabalhando com isso. Quando você fala, também. Aquilo que você fala envia mensagens para o teu cérebro. Então, numa aula, num segundo de aula, num segundo de pregação aqui, está entrando para o teu cérebro 400 bilhões de bits. No entanto, o teu cérebro só tem capacidade de processar 2.000 bits por segundo. Isso corresponde a uma oração de mais ou menos umas 5 linhas. O teu consciente só consegue processar 5 linhas de informação, mas o teu cérebro recebe uma quantidade de 600 livros num único segundo, no mesmo segundo. Aí o que acontece? O sistema reticular, ele vai filtrar tudo isso e vai enviar para o teu cérebro comandos filtrados. Diante de tantas informações, o que é que ele vai mandar para o teu cérebro? Ele vai mandar aquilo que ele aprendeu de maneira treinada, o que é prioridade. Como você ensina o teu sistema reticular a definir prioridades? Pela repetição da fala. O que você fala treina o seu cérebro. Vocês estão comigo? Não é a palavra de Deus que fala que o coração fala do que a boca fala do que o coração está cheio. As crenças estão em nosso coração. A gente fala aquilo que acredita. E a gente treina o nosso cérebro a viver e a interagir com as realidades filtrados pelas nossas crenças. Porque falamos do que cremos. Você crê mesmo que Deus é teu parceiro? Que Deus é teu Pai? É teu Senhor? Você crê mesmo? Estão comigo, gente? Isso é muito de Deus, porque Deus é que inventou esse negócio todo. Muito interessante, tem uma frase que é assim: curiosamente, o sistema ativador reticular, presta atenção, o sistema ativador reticular também busca informações em seu ambiente que sejam úteis para validar as suas crenças. Isso é um documento de neurolinguística. O sistema ativador reticular também busca informações em seu ambiente que sejam úteis para validar as suas crenças. Está vendo? Eu sabia que ia dar errado. Ora, ontem deu, antes de ontem deu também, eu já estava prevendo. Entende? Ele antecipa as coisas e te prepara para dar errado. Todas as coisas. Eu acho que eu não vou bem na prova. Eu acho que eu não estudei o suficiente. Aí o teu cérebro começa a funcionar, começa a desligar, começa a sair do modo ativado, do modo lembrança do conteúdo da matéria. O teu cérebro começa a dormir, porque você está treinando ele dizendo, eu não vou conseguir, vai ser muito difícil. Não existe difícil e fácil. Existe você fazer ou não fazer as coisas. Algumas dão mais trabalho, outras não. Existe o fazer ou não fazer. Não existe o fácil ou difícil. Estão comigo? Amém? Vamos lá. Com tudo isso,
Como eu falei acima, o sistema ativador reticular é quem regula a sua atenção, modula seu ciclo do sono e lhe proporciona uma melhor consciência do mundo ao seu redor. Então, como mantê-lo ativo a fim de garantir mais foco e produtividade? Deixa um outro segredo aqui. Você sabe como você treina o teu cérebro? Você treina falando, mas tem um número. O número é 21 vezes. 21 dias de oração e jejum promoverá grande transformação no seu caráter. Grande transformação no seu modo de pensar, na sua espiritualidade. 21 vezes. Quando você começa a falar assim, eu quero comprar, esse é o exemplo que tem nos artigos e tal. Eu vou dar um exemplo que você, se você pesquisar, você vai ver. Diz assim, eu quero comprar um carro, que cor, Juninho? Branco. Quero comprar um carro branco. Não vou perguntar o carro, tá? Mas eu sei que é top, né? Mas vamos lá. Quero comprar um carro branco. Assim, assim. Legal. Aí no dia seguinte, olha, e aí? Ele fala com a Simara, fala assim, então, o carro branco. Pô, estou pensando no carro branco. Aí, estou sonhando com um carro branco. Pô, eu quero ver um carro branco. Não, quero ver não. Eu quero um carro branco. Ó, o que você acha daquele carro assim mais branco? E tal. Beleza, você começa a repetir. Você vai treinando o seu cérebro para focar naquilo que está virando prioridade, pela repetição. Você sai na rua e vai visitar um cliente, de repente você começa a ver o carro branco parecido com o que você quer, depois um outro também, depois um outro também, depois um outro também, e de repente, diante dos seus olhos, você fala, mas eu acho que é um sinal de Deus. Aí ele chega em casa animado para falar com a Simara, Deus está falando. Não é nada disso. Tá? Aí por quê? Porque eu só vejo o carro branco, exatamente do jeito que a gente está querendo. Não é isso. É que o teu cérebro está sendo treinado, colocando em prioridade, porque dos 400 bilhões de bits que entra de informação, o teu cérebro está sendo treinado a priorizar algumas coisas que estão dentro do teu campo de interesse. E a repetição, vamos comprar um carro branco, quero um carro branco, quero um carro branco, você está treinando o teu cérebro para prestar atenção naquilo que para você é prioridade. Nós vamos multiplicar nossa célula. O que é isso? Confissão positiva? Não! É palavra profética. São verdades de Deus. Eu estou treinando o meu cérebro a funcionar direito, segundo a vontade de Deus. Porque a confissão positiva pode ser uma anestesia de quem está fugindo de uma realidade e fica pintando um quadro falso. Então fica falando outras coisas. Mas no nosso caso não é isso não. No nosso caso é profetizar a palavra de Deus, dizer a palavra de Deus, dizer verdades. Priorizar as coisas do reino dos céus. Nós vamos multiplicar nossa célula. Nós vamos multiplicar os discípulos aqui. Nós vamos alcançar os pré-adolescentes. Nós vamos alcançar os adolescentes, os jovens. Nós vamos alcançar os idosos. O nosso Inaviva Mais. Inavai, quase que eu falei Inavai, né? Vai ser uma bênção. Né? Aliás, Peraí, para você aplaudir com mais força agora. O nosso Inaviva Mais é uma bênção. Não vai ser, né? É. Vai passear, um outro retiro, aí sim, né? Aí, isso, água ativa de novo. Pá, né? Então você vai treinando o teu cérebro. Nós vamos orar mais. Aqui na nossa casa nós vamos orar assim, o Senhor vai falar. A presença de Deus aqui é uma verdade. Você profetiza verdades de Deus para você. Amém, queridos? Você tem que aprender a treinar o seu cérebro. Por quê? Vamos ver o tema da mensagem? Qual é o tema da mensagem? Declare as verdades de Deus em sua vida até que. Amém, gente? Parece tão
trivial essa declaração, mas não é. Amado, você cria realidades. Você cria realidades com o que você crê, fala, pensa. Você cria realidades. Usa a palavra de Deus como sua matéria-prima para a criação de realidades. Deus disse que ama a família. Senhor, o Senhor disse que ama a minha família. Ama a família, eu clamo pela minha família. Seja feita a tua vontade na minha casa, no meu casamento, assim como tem no teu coração. Haja a tua vontade, haja reino de Deus. Seja feita a tua vontade na minha casa, assim como é no céu. Amém, gente? E não para de orar isso até que... Amém? É assim que a gente vai construindo realidades. A realidade de Deus em todos nós. Tem 5 coisas que ajudam você a treinar o seu cérebro. Eu quero mencionar e depois ir para os textos e finalizar. Separe 5 práticas. Eu estou falando de... na questão espiritual. É para você, como uma pessoa inteligente, você saber lidar com o teu próprio cérebro. Amém, gente? Alinhe a sua coluna. Por quê? Parece meio místico esse negócio, né? Mas não é. As pessoas falam da postura. Por isso que quando a gente ora, a gente se rende ao Senhor, a gente se ajoelha. Mas na hora de orar guerra espiritual, aí tem que ser de pé e de olho aberto. Você estufa o peito, enche a voz de força e manda brasa. Postura, a tua postura diz muito. A tua postura diz muito. Eu chego aqui, subo para pregar. Boa noite, meus irmãos. Espero que estejam todos bem. Pô, mano, vai para casa, porque não funciona. Não funciona. Postura. Postura. Amados, vamos orar aqui agora, por tais e tais motivos, não sei o quê. Estufa o peito e vai. Mas a postura ensina o teu corpo, o teu cérebro, a se preparar para uma situação. Também por quê? Porque a coluna vertebral, que é responsável pela postura do seu corpo, ela está exatamente embaixo da rede do sistema reticular. Quando você endireita a coluna, você está informando ao seu sistema reticular, injeta hormônio para o cérebro, porque a coisa vai pegar. Amém? Então, você está treinando o teu cérebro. Endireita a coluna aí, irmão. Não fica, né? Aí não vai. Senta direito na cadeira aí, né? Parece que tem saco de cimento em cima de você aí. Alinhe a sua coluna. Exercite a sua visão. Pensa nas coisas de Deus, nas vontades de Deus, nas realidades de Deus, naquilo que você quer alcançar. Amém, gente? Segunda coisa, exercite a sua visão a partir da palavra de Deus e das verdades de Deus. Terceiro lugar, medite. Aí você entende o que o salmista no Salmo 1 disse, que na sua palavra medito dia e noite. O que é que o salmista está fazendo? Ele está treinando o seu cérebro com as verdades de Deus. As verdades de Deus estão vindo da realidade do coração de Deus para mim, para dentro do meu coração, da minha vida. Eu medito na palavra de Deus dia e noite. E quando essas verdades impregnam em mim, se transformam em realidade dentro de mim, eu funciono a partir dessas verdades. Eu começo a declarar elas. Eu começo a enxergar elas. Eu começo a desejar elas. Eu começo a orar por elas. Então a palavra de Deus direciona a nossa vida, a nossa vivência. Como que a gente vai fazer o dia, como que a gente vai ser, o que a gente vai alcançar. Amém. Estão comigo, gente? Amém. E na sua palavra medito de noite. Gente, o que ele está fazendo?
construindo as realidades do reino dos céus dentro de si, até que elas venham à existência no tempo e no espaço. Quarta dica: verbalize sua visão, suas metas e realizações, não as suas derrotas, as impossibilidades. Verbalize sua visão, suas metas e realizações. Como eu disse, não é confissão positiva, é treinamento cerebral. Pensa em função disso. O homem só chega até onde ele enxerga. Frases de liderança. Amém, gente? Frases de liderança. O homem só chega até onde ele consegue enxergar. Amém, gente? Então, exercite a tua visão e visualize o que você quer. Visualize o que você quer. E sujeita a Deus. Amém, gente? Aí a gente vai para alguns textos. Presta atenção nos textos, porque eu não vou explicar eles muito. Eu vou passar por eles. Agora, veja como a palavra de Deus está associada à neurolinguística, porque foi Deus que criou todas as coisas. Amém, gente? Olha só, Lucas 6:45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Não é demais? A neurociência chegou atrasada. Porque essa sabedoria é milenar, da parte de Deus. Estão comigo? Vamos seguir. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, inclusive você mesmo, inclusive aquele que fala. Provérbios 13:3. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Amém? Tem muita gente doente emocionalmente porque ela mesma está fabricando a sua doença. Olha aqui, tem muita gente doente porque ela mesma está fabricando a sua doença. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, tem perturbação. Tem tudo a ver ou não? 1 Pedro 3:9. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Ok? Injúria é falar. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fosse chamados. Fomos chamados para ser abençoadores, declaradores de bênção o tempo inteiro. Para que, olha só, preste atenção, vou começar de novo. Não tornando mal por mal, injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Vale uma mensagem aqui nesse texto. O que você fala afeta na tua herança. Afeta as bênçãos que estão programadas para virem sobre você. Você as libera ou as retém?
dependendo do que sai da sua boca. Tremendo! Que sabedoria maravilhosa. Provérbios 15, 4. Uma língua saudável, isso é demais. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Uma língua perversa. Mateus 12, 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Amém? E por último, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Cada palavra é semente. Você vai colher dependendo daquilo que semeou. Deixa eu aplicar isso. Pode ir para o último. A palavra da verdade de Cristo cria a realidade. Creia e profetize as verdades de Deus sobre sua nova identidade, sobre suas sequelas emocionais, sobre sua família, sobre seus sonhos e projetos, sobre suas finanças, sobre sua vocação e ministério no reino de Deus. Não é confissão positiva, como quem quer anestesiar a consciência de uma realidade ruim ou imutável. É renovação de mente a partir da palavra da verdade de Cristo. É construção de uma nova realidade a partir da verdade de Cristo. Amém? Fica de pé. E o texto de Romanos 12, não, a pastora está lembrando, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. A palavra está no passivo, esse verbo. Nós devemos ser transformados pela renovação da vossa mente. Amém, gente? Amém. Por isso, a importância desse tema. Declare as verdades de Deus em sua vida até que. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar.